Bom dia! Palavra do dia hoje para você, livro de Gênesis, capítulo 15, o versículo 4 a seguir, que diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor, ele não será o teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será o teu herdeiro. Então o levou para fora, olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegue contá-las. E acrescentou: assim será a sua descendência. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Louvado seja Deus. Queridos, nesta manhã eu quero falar contigo sobre as promessas de Deus, sobre aquilo qual o Senhor nos promete, aquilo qual o Senhor chega e traz para nossas vidas. E há uma verdade que as promessas do Senhor muitas vezes nos dá um rumo, uma direção, nos muda, né? Nos leva a nos alinhar também, porque conforme a promessa que o Senhor tem na nossa vida, muitas vezes requer de nós sacrifícios, requer de nós mudanças, renúncias, né? Diante da presença do Senhor. Mas quando o Senhor chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus, para ele sair daquela terra, para uma terra que o Senhor ia mostrar, né? Que Deus ia fazer dele grande, né? Pai de nações. Esse homem sai pela fé. Só que a Bíblia diz que passa o tempo, né? As promessas do Senhor chegam. Deus fala com ele de várias maneiras, mas ele não viu se cumprir a promessa que ele seria pai de nações, já que ele, aleluia, não tinha filhos e a sua esposa também não produzia filhos. Então, passa-se o tempo e chegou um momento em que Abraão está dentro de uma tenda, cheio de questionamentos, cheio de situações falando com Deus. Eu quero aqui abrir um parênteses para a sua vida e para a minha vida nessa manhã. Quantas vezes nós estamos na condição como Abraão? Quantas vezes nós estamos limitados como ele, dentro de uma condição porque uma promessa ainda não se cumpriu, porque a porta ainda não se abriu, porque a situação não foi resolvida, porque olhamos para aquilo tudo, para aquele cenário e não vemos condição nenhuma para que venha se cumprir. Alabandara sébia. Assim estava Abraão nesta condição, a condição o qual ele não via de que maneira poderia se cumprir. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: Deus não precisa da minha ajuda nem da sua ajuda para cumprir promessa. Aquilo que ele prometeu, ele é fiel, ele é grande, ele vai sim cumprir na sua vida. Talvez você está desanimado, passando por um momento difícil. Eu te convido a você a trazer a sua memória, a sua mente, aquilo que te traz esperança, aquilo que produz esperança. A gente entende que quando a promessa tardia, ela apodrece os ossos, ela enfraquece. Nós sabemos que quando as coisas se demoram, muitas situações começam a ocorrer. E existem pessoas que se encontram na condição como Abraão, uma condição de crise, porque não viu a promessa acontecer. Abraão não vê a condição, aleluia, já que o tempo passa, ele está já de idade, a sua esposa também. E como ele não vê essa condição mais de gerar, ele começa a questionar ao Senhor. Senhor, será um filho, aleluia, será um filho, Senhor, do mordomo da minha casa, que o Senhor de Eliezer, que será o herdeiro, né? Será um filho dele. E Deus começa a falar com ele, que não seria dessa maneira. Ei, amada, a promessa é que viria de Abraão e de Sara. Tem coisa na nossa vida que o Senhor fala e muitas vezes passa o tempo, a gente não vê cumprir. Mas eu vim nessa manhã como profeta de Deus para a tua vida, para dizer a você: creia, porque as promessas do Senhor se cumprirão. E aquilo que Deus falou vai cumprir na risca do que ele falou, vai cumprir da maneira o qual ele diz. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria o Senhor contigo e não cumpriria? Alabandara, súbia, mandarábia. Abraão olhava e não via condição nenhuma. Ele não via o reino espiritual se mexer, essa é a verdade. Ele não via no reino físico algo acontecer. Ele envelhecido e Sara também. Então ele quer arrumar uma condição para que se cumpra a promessa. Eu vou te dizer uma coisa: Deus não vai precisar que arrumamos
damos condições para ele. Não vai precisar que nós venhamos querer adiantar a promessa, até mesmo como Sara fez, né? Entregando Agar a Abraão com o consentimento dele. Não. Deus, amado, quando ele promete, ele vai cumprir. Eu vou te dizer uma coisa, ele não depende do tempo, ele não depende da sua condição física, financeira, emocional, psicológica, ministerial, não. Deus não depende de nada disso, Labaracebe, porque ele é ilimitado. Nada vai deixar Deus refém de situações, porque ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, e aquilo que ele falou, ele cumpre, porque ele é Deus, ele é Deus. Labai, Asturibideco, Mandaracébia, Mandarábia. Mas muitas vezes, amado, nós passamos por condições como de Abraão, e quando isso acontece, aleluia, na vida de Abraão, nós vemos aqui, aleluia, o Senhor chamando ele para fora, dizendo, sai para fora. Tem momento que você precisa de respirar, tem momento que o cenário que você está não dá, tem momento que a situação que você está vivendo não dá, os conflitos internos são muito grandes, e você precisa tomar um ar, você precisa respirar, você precisa ouvir Deus falar contigo. A melhor coisa que existe é a voz de Deus, é o consolo do Senhor, é o direcionamento do céu, e Deus agora fala com ele, e sai para fora, sai do que está limitando você, sai de dentro dessa tenda e olha para o céu. A Bíblia diz que Abraão olha, o Senhor pergunta, você pode contar as estrelas, Abraão? Você pode contar quantas estrelas tem? Quem sabe Abraão até tenta contar, mas a palavra do Senhor diz que ele não consegue, e o Senhor diz, assim será a sua descendência. Sabe o que o papai está falando? Olha para o céu, entenda que o que ele tem para a sua vida, o que ele vai fazer, Alabandaracébia, Mandará, para cumprir a promessa vai ser coisa grande. Deus pode sim te surpreender nos detalhes do teu coração, basta você crer e acreditar no Senhor. Ei, Abraão creu naquele momento, ele acreditou. Talvez tu estava precisando de uma palavra de ânimo, o Senhor me traz aqui nessa manhã para conversar com o teu coração e dizer, sai para fora, sai dessa visão que está te limitando, sai dessa condição que hoje está levando você a nem mais acreditar que Deus vai fazer na sua vida. Sai dessa circunstância hoje, olhe para o céu e entenda que o que o Senhor vai fazer são grandezas na sua vida. Deus, ele é Deus, Alabiacebe, como ele cumpriu a promessa na vida de Abraão, ele é poderoso para cumprir na sua vida. Que nesta manhã você possa tomar posse dessa palavra e entender, sai de dentro da tua tenda, amplia a sua visão, sai desse colapso emocional, Alacandaracébia, muitas vezes psicológico, muitas vezes de indecisões na sua vida, e olha para o céu, olha para o lugar de onde pode vir o teu socorro, a tua ajuda, e entenda que aquilo que o Senhor te prometeu, ele é fiel para cumprir, ele é fiel para cumprir, e o nome dele vai ser exaltado. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele te dê as bênçãos dele sobre tua vida, tua casa e tua família. Te dê um dia de bênção. Quem fala contigo nessa manhã é a pastora Valéria Rodrigues. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, entra lá e se inscreve. Deus tem coisas lindas e todo dia tem uma palavra do coração de Deus para que você possa ouvir. Compartilha também com amigos e família. Que Deus te abençoe e fique na paz.